Graça e paz. Você já cumprimentou essa pessoa linda do seu lado? Já falou para ela o quanto ela está bonita? Faça um elogio para essa pessoa que está do seu lado. Declare a ela seu amor cristão. Sentado como você está mesmo, eu gostaria de orar. Nós vimos que no Brasil aconteceu uma tragédia lá em Belo Horizonte, aconteceu um terremoto lá no Japão, aconteceu essa tragédia semana também lá na França. E quando a gente olha para tudo que está acontecendo no mundo, a gente entende que a igreja é a resposta. E vamos orar para que a igreja nessas nações e nessas cidades onde estão acontecendo isso, ela possa fazer a diferença, que ela possa ser um diferencial ali e que ela possa sim ser um socorro para essas pessoas que estão sofrendo pela perda de entes queridos, sofrendo temor. Quando a gente olha uma situação dessa, como aconteceu na França, quando aconteceu lá nos Estados Unidos em 2001, no 11 de setembro, eu tive a oportunidade de conversar com um brasileiro que mora lá em Nova York. Ele falou que a nação inteira passou por uma depressão coletiva e ele nunca soube o que era isso. Mas todos ficaram apáticos, amedrontados, sem saber o que fazer. Só quem passa por uma situação dessa que pode compreender. Então, curve sua fronte, feche seus olhos e ore. Abra sua boca agora, ore por essa situação que está acontecendo em todo mundo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa nação, o Brasil, diante de Ti, diante de tantas situações que têm acontecido, ó Pai, e que têm gerado caos, Senhor, chacinas, Senhor, acidentes, Senhor, que de alguma forma tem enlutado famílias. Ali na França, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo, Senhor, também no Japão e nas nações da terra, pedimos que o Teu Espírito esteja conduzindo a igreja de Jesus, em cada cidade, em cada município, em cada nação, que a igreja possa ser a resposta para esse mundo em crise nesse momento. Levanta a igreja como um socorro nesse momento, ó Pai, que o Evangelho possa se expandir e avançar, Senhor, e nesse momento de dor, a Tua palavra possa se manifestar, e os verdadeiros cristãos possam se manifestar para ser uma voz, Senhor, em meio à dor, em meio ao luto. Eu abençoo, Senhor, cada um dos Teus filhos. Peço que o Senhor também traga agora, Senhor, o conforto e o consolo a cada família, Senhor, que tem passado, Senhor, por essa dor, diante de tragédias que é decorrentes no mundo. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Semana passada o nosso apóstolo trouxe uma palavra extraordinária. Quem estava aqui em algum dos cultos, né? O apóstolo trouxe uma palavra, a recompensa da honra, nos ensinando acerca da honra, e é fundamental que a gente, volta e meia, a gente seja relembrado sobre princípios de honra. Nesta tarde eu quero compartilhar o tema dessa ministração, é uma cultura de honra. Diga, uma cultura de honra. Na verdade, nós precisamos gerar uma cultura de honra, e Deus conta com você. Fala para o seu irmão, Deus conta com você. Recentemente, mês passado, nós estivemos na Coreia, estávamos em 18 pessoas lá. Aconteceram várias coisas, mas eu fui muito impactado pela cultura de honra que está naquela igreja. É impressionante como eles nos recebem. Éramos cerca de 2.000 estrangeiros. E geralmente você, quando é um estrangeiro num país que você não conhece, uma cultura totalmente diferente, as pessoas
às vezes não se importam tanto com você, mas confesso que fiquei constrangido de ver a maneira como eles tratam os estrangeiros, a cordialidade, mas não é uma pessoa ou outra, porque eles lá não falam inglês, que dirá o português. Se não falam nem o inglês, português é que eles não falam mesmo. Então a gente se comunicava por gestos, e a única palavra que eu aprendi lá é kamizamida. Só que eles não falam assim, só assim, kamizamida. Eles cantam, eles não falam. Que quer dizer obrigado. Mas onde nós chegamos havia uma receptividade muito grande, um cuidado muito especial para nos conduzir em lugares previamente preparados para nós. Num dia que chegamos e fomos fazer a inscrição, já ficamos surpreendidos com tanto material que eles nos deram, no valor da inscrição de R$100, de $100 que nós pagamos. Falei, só o que eles nos deram aqui já vale mais do que $100. E fiquei realmente muito impactado. No segundo dia, ou terceiro dia, eles ofereceram no pátio da igreja um almoço para todos os estrangeiros. Depois eu fiquei sabendo que quem preparou o almoço foi o Hotel Hilton. Era um almoço 5 estrelas, aquelas coisas mais chiques que vocês geralmente vê em filme. No meio do pátio, com tendas montadas, vários locais para servir, e 2.000 pessoas sem nenhum tipo de tumulto, e todo tipo de iguaria que você pensar de comida: camarão, frutos do mar, peixes, carnes, aves, frutas, saladas, bebidas, refrigerantes, sucos, águas, ilhas italiana, algumas coisas que eu fui observando, olhando tudo aquilo. E depois que todos comeram, as pessoas que passavam na rua, eles convidaram as pessoas para terminar de comer, porque tinha muita, mas muita comida. Aquilo foi me marcando. O dia que chegamos no estádio, no dia 16 de outubro, foi o dia do meu aniversário, foi no estádio, 100.000 pessoas congregadas ali, numa sexta-feira de manhã, onde todo mundo está trabalhando, lotado o estádio. E todo um carinho. Eles sabiam que os estrangeiros chegavam em ônibus previamente separados, e eles com plaquinha conduzindo o estrangeiro para estar ali ao lado do palco. E aquilo foi me marcando. Quando o pastor David Young Cho terminou a sua pregação ali no estádio, eu saí um pouquinho para tirar uma foto e vi o carinho e o cuidado que todos têm, não só para com o pastor Cho, mas para todos os pastores. A reverência que eles fazem e prestam ao seu líder principal, como eles olham para ele, como eles veem, e você vê estampado no rosto dele a alegria de ver o seu líder principal estar ali, com quase 80 anos, pregando, e as pessoas felizes servindo. E as pessoas que nos serviam também naquele almoço, a grande maioria eram os obreiros ali, todos muito bem vestidos. Então você começa a ver que uma cultura de honra foi estabelecida naquela igreja. E a igreja de Jesus, ela precisa de fato fazer a diferença. A igreja ali na Coreia, ela gerou um impacto tão grande, tem gerado uma cultura de honra. Tentaram fazer a parada gay lá e não conseguiram, porque a igreja se levantou e não permitiu.
uma igreja que tem uma voz ativa, uma igreja que é respeitada e é honrada por conta dos seus líderes, que foram ensinando a igreja acerca disso. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, eu quero falar sobre isso, porque há uma responsabilidade nossa no Brasil de estabelecermos uma cultura de honra. Diante de tantos escândalos no meio político, Deus quer que verdadeiramente os filhos e filhas de Deus se levantem para fazer a diferença. E esta tarde é uma tarde de reflexão. Quando a gente olha para a história, houve 4 grandes impérios. Quando você lê a história, quando você vai estudar história, a gente vê o Império Babilônico, ou o Reino Babilônico, que ele vem e se expande de uma forma muito grande, conquistando muitos povos. Depois vem o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego, e depois vem o Império Romano, e depois do Império Romano nunca houve mais ninguém que tivesse assim um domínio meio universal. Foram impérios locais, domínios locais. E o que fez com que isso não acontecesse foi o 5º império que foi estabelecido na terra, chamado Reino de Deus. Quando o Reino de Deus ele foi estabelecido na terra, o Império Romano ele tentou de todas as formas destruir a igreja, destruir o reino. Às vezes usamos esse termo igreja porque é mais fácil você entender, mas Jesus ele não veio implantar uma igreja na terra, Jesus veio implantar um reino. E o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando o reino de Deus foi implantado, não num espaço geográfico, mas no coração dos homens, os homens que detinham o poder naquela época não conseguiram parar, porque eles tentavam matar através dos leões, através das fogueiras, através de tantas atrocidades, crucificando os cristãos. Mas quanto mais eles o faziam, mais o reino de Deus se expandia, mais o reino de Deus crescia e foi se esparramando e chegou até nós. O reino de Deus chegou até o século 21 e hoje esparramado em todos os continentes o reino de Deus. E é exatamente por isso que as pessoas não conseguem estabelecer um império ou um governo mundial, por conta que o reino de Deus, existe uma cultura estabelecida, e quem estabeleceu essa cultura foi Jesus. Mas nós precisamos nos relembrar algumas coisas. Por exemplo, quando Alexandre o Grande, no 3º grande império, começou a conquistar, com 20 anos ele assume o trono, seu pai morre e ele assume o trono, então ele começa uma jornada de conquista, e ele era uma pessoa muito inteligente, foi educado por pessoas muito inteligentes da sua época. Então ele não era só um homem de guerra, mas ele era um homem também estrategista, e era um homem muito inteligente, e na conquista dos povos, ele não subjugava os povos, mas eles permitiam que os povos pudessem realmente interagir com a cultura grega. E geralmente ele levava moças e rapazes para aquele povo que ele conquistava, e eles casavam com aqueles povos. E assim eles começavam então a implementar a cultura chamada helenística na época. Isso foi tão forte que Roma, apesar de na época de Jesus, Roma ser a maior potência mundial da época, a língua mais falada era a grega. O latim ninguém conhecia. No entanto, a língua grega foi a língua usada para levar o evangelho, tanto é que o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Tamanha a influência daquela cultura. Geralmente, se você quer implementar uma cultura, você precisa ensinar a linguagem.
Quando você ensina a linguagem para os povos, você começa a implementar um pouco da cultura do seu país no outro país. Aqui a grande maioria ainda não foi aos Estados Unidos, mas quase todo mundo conhece palavras americanas, conhecem produtos americanos, compram em redes americanas, e é uma das línguas mais faladas fora dos Estados Unidos. Então a gente vê que a linguagem ela tem um papel e um poder muito grande de influenciar. Então a maneira como nos comportamos, como nos portamos diante das pessoas que nos cercam. E eu quero falar sobre um primeiro princípio que chama-se generosidade. Diga generosidade. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. A primeira coisa que nós precisamos ter como filhos de Deus, como cidadãos de um reino, diga: eu sou cidadão do reino de Deus. E como cidadão do reino de Deus, a gente precisa implementar essa cultura de generosidade nas nossas vidas. Precisamos de fato compreender e colocar em prática isso, não simplesmente ouvirmos. Projete na tela para mim Provérbios 11, 24 e 25. Um dá liberalmente, se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Diga: a alma generosa prosperará. E quando eu quero me ater principalmente a esse verso, a parte A desse versículo, a alma generosa prosperará. E a generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outra pessoa. Então, ser generoso, quando às vezes a gente fala sobre generosidade, muitas pessoas pensam já em questão financeira, mas generosidade não tem a ver com questão financeira. A questão financeira faz parte da generosidade, mas generosidade tem a ver com essência, com nobreza, com uma virtude. É uma virtude que um homem ou uma mulher pode possuir. É a virtude daquele que se dispõe a sacrificar em benefício de outras pessoas. Ele é dotado de caráter e de sentimentos nobres. Mas quando nós olhamos para a grande maioria dos seres humanos, o que nós percebemos é que não existe generosidade. A natureza adâmica caída, quando todos nós somos descendentes de Adão, e todos aqueles descendentes de Adão que não nasceram de novo são uma criatura, eles não são filhos de Deus. Então é natural que a gente espera de uma pessoa que não nasceu de novo, é natural que a gente espere de uma pessoa que não teve uma experiência com Deus, que ele não seja generoso. Mas mesmo assim, nós percebemos pessoas lá fora que não nasceram de novo e que têm essa virtude inserida no seu caráter. Mas também é natural que a gente espere daqueles que nasceram de novo que eles sejam generosos. E o que nós vemos às vezes no meio daqueles que nasceram de novo, atitudes extremamente egoístas. Isso mostra que o nosso evangelho ele precisa ser confrontado. A nossa maneira de ver a palavra de Deus e a maneira de compreender e entender aquilo que Jesus trouxe para nós precisa ser repensado. Você é generoso, sim ou não? Não precisa responder para mim, não. É algo que você deve pensar. Como você age? Se você é um líder de célula, como você age quando a sua célula não cresce e a do outro está bombando? Qual é o sentimento que brota no seu coração? Qual é o sentimento que brota quando você está aqui já há algum tempo na casa de Deus e alguma pessoa nova chega e de repente ela está prosperando em todas as áreas da vida dela? O casamento dela está indo bem e o seu não está tão bom assim.
Às vezes a vida financeira dela está bem e a sua não está tão boa assim. Então você começa a fazer um comparativo. Qual é o sentimento que domina a tua alma? Pastores, qual é o sentimento que domina o teu coração? Quando de repente você vê o ministério de algum outro pastor crescer e o seu não. Qual é o sentimento que domina? Você empresário, você que lida no dia a dia. Qual é o sentimento que toma conta do teu coração quando você está lá na empresa e aquela pessoa que nem é um cristão e está indo muito bem, obrigado, lá na sua empresa, e você diz, mas eu sirvo a Deus, o que está acontecendo? Qual é o sentimento que domina? E o fato é que muitas vezes somos tomados por esse sentimento de inveja, em vez de sermos dominados por um sentimento de generosidade. A inveja domina os rincões cristãos, de homens e mulheres que se dizem cristãos, homens e mulheres que nasceram de novo, homens e mulheres que deveriam ser modelo e exemplo. E o que está faltando para nós? Temos uma cultura generosa, temos uma cultura de honrarmos. Quando estamos no trânsito, aí a coisa fica mais feia ainda, porque nós não temos às vezes essa cultura de generosidade no trânsito, e às vezes alguns ditos cristãos ainda xingam no trânsito, vociferam no trânsito, ficam indignados no trânsito, porque não tem uma cultura de generosidade. Quando às vezes vemos uma pessoa de idade passando na rua, e aí você pensa, por que está andando tão devagar? Eu preciso atravessar logo. Mas um dia você chega lá, se não morrer antes. Pode ser que você morra antes, né? Mas o fato, aonde está aquilo que Jesus nos ensinou? Precisamos repensar. Às vezes o apóstolo pede para os rapazes sentar aqui, dar lugar para as pessoas quando a igreja está extremamente lotada. E aí tem alguns rapazes que ficam assim, não é comigo. Que cultura nós temos? Que cultura nós estamos trabalhando dentro da igreja? Será que não está na hora de repensarmos? Porque eu quero te dizer algo. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas, o maior testemunho é o meu exemplo e o seu exemplo. Agora no dia 30 nós tivemos a celebração do meu aniversário, e no final da festa, tanto a cerimonialista como a pessoa que fez todo o buffet ficaram impactados com a alegria que havia no nosso coração, e ainda falaram assim, quero conhecer a sua igreja. A pergunta é, por que eles ficaram tão impactados com a alegria? Porque eles falam assim, geralmente a gente é aqueles que ficamos para o final da festa, e as festas estão cada vez pior, cada vez estão usando mais bebida e cada vez estão usando mais droga para as pessoas ficarem felizes. E eles ficaram impactados de ver um povo feliz sem precisar nenhuma gota de álcool, que podemos celebrar sem encher a cara, que podemos dar risada, e isso é algo autêntico, verdadeiro, sincero, real. Isso marcou, impactou. Estavam preocupados porque 5 horas tinham que montar outra festa e nós não íamos embora. Então, mas isso precisa sair desse contexto. Nós precisamos realmente fazer isso acontecer no nosso dia a dia, porque ser cristão é ser cristão no dia a dia. Ser filho de Deus, cidadão do reino de Deus, é cidadão do reino de Deus no dia a dia. É lá fora que nós precisamos fazer a diferença. Em Mateus 7,12, projeta na tela para mim. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Procure ler no texto aqui, porque até você abrir a Bíblia, você já perdeu o sentido da mensagem.
Então o que ele está dizendo? O que você quer? Isso que você deseja, isso que é o seu objeto de desejo, isso deve ser o que você deve fazer para o outro. Mas a natureza adâmica caída é a única coisa que ela não quer fazer. Então nós precisamos entender, e Jesus diz que esta é a lei e os profetas, e quando Jesus está falando que esta é a lei e os profetas, ele está dizendo, tudo se resume nisso. Tem um outro texto que está lá em Mateus 22:37, que ele também usa esse termo, as leis e os profetas, falando dos dois grandes, maiores mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui ele está falando que esta é a lei e os profetas. Então, o que Jesus está falando? Que uma cultura de amor generoso, quando um cidadão do reino de Deus, eu e você somos um cidadão generoso e somos envolvidos por essa cultura de generosidade, nós vamos começar a fazer a diferença. Começando aonde? Em casa. Quando a pia estiver cheia de louça, o marido vai lá e fala: deixa, meu amor, que hoje eu vou lavar a louça. É na sua casa que você começa a demonstrar que você é generoso. Por que suas mulheres têm que trabalhar? Por que suas mulheres têm que ter dupla jornada? Homens, acordem. Nós precisamos estabelecer uma cultura de honra. Não teve ninguém mais do que Jesus que estabeleceu essa cultura de honra. Não teve ninguém que honrou mais as mulheres do que Jesus. Até em meio a julgamentos, quando chegaram com aquela mulher adúltera que havia sido apanhada no próprio ato adulterando, quando chegaram com aquela mulher, o homem, diante daquela cultura machista, o homem conseguiram camuflar, mas a mulher estava lá. E o fato é que todos queriam matá-la, todos queriam apedrejá-la, todos estavam com a arma da morte na mão. E estavam ali vociferando e falando para Jesus: nos dê uma sentença, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei manda que nós a apedrejemos, o que o Senhor diz? E Jesus não falava nada, só estava escrevendo ali na areia. Não sei o que Jesus estava escrevendo, se estava escrevendo hipócrita, se estava escrevendo fariseu, sei lá o que Jesus estava escrevendo. Eu posso filosofar na presopopeia e pensar muitas coisas, mas o fato é que Jesus estava escrevendo alguma coisa. Quem sabe alguns até leram o que Jesus estava escrevendo. Mas Jesus se levanta e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um, como os outros, sumiu, vazou, desapareceu. E de repente Jesus se levanta e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai-te, não peques mais. Isso quer dizer que tanto homem como mulher pecam. Isso é a prova mais cabal, porque todos os homens desapareceram. Então homens e mulheres pecam. Aí alguns dizem que foi porque a mulher comeu do fruto, ou que enganou Adão. Adão comeu porque quis, meu. Essa é a mais pura e simples verdade. Nós fazemos as coisas porque queremos. Então precisamos ter uma cultura de generosidade. A segunda coisa que Jesus nos ensina no reino de Deus é servir. Diga: servir. Um dia Tiago e João chegam diante de Jesus e pedem para Jesus que eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda, porque eles queriam mandar. Quem gosta de mandar aqui? Todo mundo. Vou salvar você logo de levantar a mão e não levantar, porque todo mundo gosta de mandar, né? A mulher gosta de mandar, o homem gosta de mandar, a criancinha gosta de mandar. 2 aninhos já está querendo mandar, já manda nos pais. Então o fato é que todo mundo gosta de mandar, todo mundo gosta de poder, todo mundo gosta de estar empoderado. E aí entra a questão: o que te dá poder? O que de fato te dá poder? Está do lado do homem? Tiago e João pensou: bom, está do lado do homem, nós vamos ter todo o poder, porque o homem é o poderoso, nós do lado dele.
Tanto é que um dia, quando não ouviram a mensagem de Jesus, olha os dois lindos, Tiago e João chega e fala para Jesus: o senhor quer que a gente manda fogo do céu descer e consumir a cidade toda? Esses eram os caras que queriam estar do lado de Jesus. Aí a gente pensa nos terroristas hoje. Mas Jesus já tinha dois ali do lado dele. Jesus então ensina que o que ele queria era misericórdia. Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Mas quantos Tiagos e João nós temos hoje aqui, sentados nesse banquinho aí? Essa semana você já pensou em matar alguém? Se você tivesse todo o poder do mundo, você ia falar: matar, não matava, aleijava, pastor. Já pensou se por uma hora você tivesse poder para fazer o que você quisesse? As pessoas doentes de alma só iam fazer desgraça, porque é uma cultura onde as pessoas querem poder. Quando você engana alguém, você acha que você está tendo poder, mas você está semeando algo que você vai colher lá na frente. Então, quando olhamos para esse texto e vemos a questão de servir, aí Jesus diz assim, eu vou ler para você não se desviar. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabei que os governadores dos gentios dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, ele fala que a missão dele, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele nos deixou o exemplo, ele nos deixou o modelo. Hoje o que nós precisamos na atualidade é de modelo de liderança servidora, de homens e mulheres que inspirem as pessoas a servir, de todas as maneiras, de todas as formas. É bem verdade que isso tem acontecido, e nós temos visto algumas coisas acontecer, pessoas que realmente têm a essência dessa verdade, têm servido o corpo, têm servido a comunidade como um todo, fazendo a diferença ali no seu local de trabalho. Mas isso precisa ser uma cultura 100%. Nós precisamos ser 100% generosos, nós precisamos ser 100%, termos um coração de servos, de aprender a servir um ao outro. Jesus, no fechamento do seu momento com os discípulos aqui, lá em João 13, ele pega uma bacia com água, ele pega uma toalha, ele tira as roupas especiais que ele estava usando, aquela roupa, a melhor roupa que ele tinha, ele tirou e ficou nu ali, simplesmente com a roupa de baixo, como o escravo geralmente ficava, e foi lavar os pés dos discípulos. E deixou a grande lição, dizendo: se eu vos lavei os pés uns dos outros, assim vocês também devem fazer. Vocês devem servir, vocês devem ter o coração de servir, tem que ter essa cultura de servir um ao outro, de realmente ser um canal de bênção na vida do outro. Mas estamos hoje em conflitos de gerações, e essa nova geração, os mais novos que chegam, eles, a única palavra que eles sabem dizer é meu direito, é meu direito. O seu direito no reino de Deus é servir. Sabe por que os estão sendo destruídos? O homem. São dois que entram para dentro de um casamento, a sua vontade deve ser feita. Onde ele é o Todo-Poderoso, parece aqueles Césares antigos, que estala o dedo e lá vem alguém para abanar ele, com aquela pena, fica lá abanando, e traz a uva e põe na boca. Acorda, que mundo você está? Você faz parte do reino de Deus. Se você teve uma experiência com Jesus, se você teve um encontro com Jesus, você precisa implantar uma cultura
de honra, começando na sua casa. Como seus filhos vão crescer? Qual é o exemplo que os seus filhos estão tendo? Porque você pode ensinar muitas coisas, para ele o que importa não é o que você ensina, é o que você é. Eles estão vendo como você trata a mãe dele. Eles estão vendo, mulher, como você trata o pai deles. Isso ninguém pode roubar deles, porque esse é o maior exemplo. Esse é o maior exemplo que pode existir. Então, que você tenha isso, que você entenda. Você está sendo vigiado. Fala para o seu irmão, você está sendo vigiado. Eu sei o que você fez no verão passado, mas também sei o que você fez na primavera, no inverno, no outono. Não é só no verão, não. Eu quero te dizer que todos os momentos você está sendo vigiado. Existem alguém olhando para você, seja as coisas do bem, seja as coisas do mal. As pessoas estão vendo, mesmo quando não tem ninguém, você está sendo observado. Hoje a gente olha e vê a tecnologia, e muitas pessoas já se assustam, porque falam, nós não temos mais privacidade nenhuma. Agora, recentemente, os Estados Unidos matou lá um terrorista com um drone. Com o drone foi caçando, descobriu, achou, apertou um botãozinho lá, foi embora. Aí você fica pensando, que segurança você tem? Um drone pode matar você. Qualquer louco pode fazer um negócio desse. Aonde está a sua segurança? Onde está a tua confiança? E a terceira coisa e última que eu quero falar é sobre perder. Geralmente nós não estamos acostumados a perder, mas a cultura do reino de Deus não é uma cultura de perder. Jesus disse que aquele que quisesse ganhar a vida teria que perdê-la. Não tem como você ganhar algo sem perder. Por exemplo, quando eu casei com a minha esposa, eu perdi todas as outras mulheres. Alguém pode dizer assim, você é bobo, tem tantas mulheres assim. A questão é que numa mulher eu encontrei todas. Então nós precisamos entender que quando a gente ganha, é necessário perder. Quando eu vim para a igreja evangélica em Campo Grande, há 21 anos atrás, aqui está o meu amigo Robson. Fica em pé, Robson. Robson é pastor lá no interior de São Paulo, está voltando para Campo Grande. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Um companheiro de longas datas, nós caminhamos juntos. Na verdade, o Robson foi meu obreiro logo no início do meu ministério pastoral. Um homem de oração, um homem que realmente lê muito, conhece muito a palavra de Deus. Caminhou um pouco aqui na evangélica, foi para Aquidauana, depois Deus o levou para o interior de São Paulo e agora está retornando. Mas quando a gente olha, quando eu cheguei aqui há 21 anos atrás na igreja evangélica em Campo Grande, quando eu cheguei e entrei na igreja evangélica, eu perdi todas as outras igrejas e denominações. Eu decidi ser fiel àquela igreja que me acolheu. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu perdi todos os outros deuses, mas eu encontrei tudo o que eu precisava no único Deus. Mas geralmente as pessoas não têm essa cultura de perder, elas só querem ganhar. Tem a lei Gerson, leve vantagem em tudo, e as pessoas querem ganhar, ganhar, ganhar. E não importa que preço ou a que custo. A corrupção está exacerbada no Brasil, mas a corrupção ela não está lá no Planalto, não. A corrupção ela está na base da pirâmide, porque só existe alguém, um corrupto lá, porque existe alguém para ser corrompido. Nas eleições é o que mais vemos, pessoas sendo corrompidas. Então eles estão lá por quê? Porque existe uma base corrompida. Então dentro disso nós precisamos entender, se nós quisermos ganhar, nós vamos precisar perder algumas coisas.
Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ter? Isso aqui está, esse texto, Mateus 10, 28. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmã, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com ele perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Então, aqui Pedro ele indaga Jesus. Eles haviam perdido algumas coisas, e aí ele pergunta para Jesus: o que nós vamos ganhar já que nós perdemos? E esse sentimento de ganho e perda, nós precisamos entender algumas coisas. Você sabe qual é o grande mal da humanidade? O grande mal da humanidade é ele achar que ele é dono das coisas. E é a diferença entre ter e possuir. Por exemplo, eu vou a São Paulo várias vezes no ano, e lá o apóstolo Ronaldo e o apóstolo Loures, eles recentemente reformaram o quarto que nós ficamos lá, e montaram um guarda-roupa novinho, puseram uma cama novinha, puseram tudo de excelência, e ainda colocaram uma fotografia nossa. A pastora Jaque está lá, já foi lá, o pastor Joaquim já teve a oportunidade de dormir no meu quarto, né? Então, a pastora Jaque, algumas pessoas vão lá, e aí ele fala: você dá licença que eu vou ter que ceder o seu quarto para alguém. E às vezes ele brinca e fala isso comigo. Quer dizer, eu não sou o dono daquele quarto, mas eu tenho aquele quarto. Então, o que acontece? Esse é o problema das pessoas. Elas querem possuir. A sanguessuga tem duas filhas: dá. Ela nunca para de pedir, de querer, de ter. Então as pessoas sempre querem possuir. Mas eu quero te dizer que o fato de você querer possuir, é por isso que muitas vezes você está estressado, doente, machucado, porque você só quer possuir. E você precisa entender que você não é dono de nada. Quem teve um entendimento muito claro disso foi Jó. Um dia ele perdeu tudo, todos os bens que ele possuía ele perdeu. Mas a maior perda de Jó não foi todos os bens que ele possuía. A maior perda de Jó foi os 10 filhos que ele tinha, que num único dia ele perdeu tudo que ele possuía e ainda perdeu os 10 filhos. E a palavra de Jó é: nu eu vim a este mundo e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então é esse o entendimento que nós precisamos. Nós achamos que somos donos de alguma coisa. Você não é dono de nada. Eu falo de uma coisa: riqueza, ela só muda de mãos. Hoje ela pode estar na tua mão e amanhã está na mão do outro, amanhã está na mão do outro e passa para a mão de outro. A riqueza, ela só vai sendo transferida de uma mão para outra. Mas as pessoas, elas querem possuir, e nós precisamos entender que nós não possuímos nada. Deus simplesmente te deu a oportunidade de você administrar aquilo que Ele entregou na tua mão. Ele te deu capacidade. Então administre da melhor maneira possível, sabendo que você tem isso por um momento. Davi compreendeu muito claro isso. Ele diz: quem sou eu, quem é a minha casa, para que pudéssemos dar voluntariamente todas as coisas, pois tudo vem de ti, e somente devolver. Ele sabia que tudo que ele tinha, tudo que ele conseguiu ser, todo o rei que Davi foi, ele só foi porque realmente Deus confiou a ele naquele momento, nesse breve momento em que nós passamos nessa terra. Por isso ele compôs o salmo mais lindo, e eu quero encerrar falando desse salmo, que é simplesmente o verso 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, a única coisa que Davi possuía era o pastor, e para ele bastava. Ele possuía o pastor, e ele diz: como eu tenho o pastor, eu não tenho falta de nada. Agora, aqueles que estão buscando todas as coisas e não têm o pastor, têm falta de tudo. Você pode possuir tudo, mas você pode não ter nada. Se coloque em pé. Eu fiz a melhor decisão da minha vida quando entreguei minha vida a Jesus. Eu abri mão de todos
para encontrar o Deus vivo e verdadeiro. Tem alguém nessa noite que gostaria de ter um encontro com esse Deus, de conhecer Jesus realmente como o único Deus vivo e verdadeiro da sua vida? Tem alguém? Levante sua mão bem alto. Você que ainda não teve essa experiência de conhecer a Deus, de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Se tem alguém, levante sua mão, se manifeste. Quero orar. Levante as suas mãos, todos. Apresente ao Senhor. Nós precisamos implantar essa cultura de honra. Entenda que você precisa ter um coração generoso. Você precisa ser um homem ou uma mulher que serve. E você precisa aprender a perder para ganhar. Guarde isso no teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a igreja. Cada pessoa reunida nesta tarde, neste lugar, peço que o Teu Espírito Santo possa visitar os corações, ó Pai. Que sejamos sim marcados para viver essa cultura de honra. Que tenhamos isso, Senhor, impregnado na nossa alma. Que, Senhor, possamos criar esse hábito. Que não sejamos simplesmente homens e mulheres de discurso, mas homens e mulheres de atitude. Levanta homens e mulheres de atitude. Levanta líderes de atitude nesse lugar, ó Pai. Líderes que façam a diferença. Líderes que sirvam. Levanta líderes generosos. Levanta líderes, Senhor, que saibam perder para ganhar. Levanta líderes que tenham o Senhor como verdadeiro pastor, como o único pastor. Porque se nós tivermos o Senhor, nós não temos mais falta de nada. Quando o Senhor se torna o nosso bem maior, não temos falta de mais nada. Vamos louvar o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Abra sua boca, declare o teu amor por Deus. Não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Pai, Tu és o único digno de ser louvado e adorado. Não há outro Deus tão digno de ser louvado e adorado como Tu. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de servirmos o Teu reino em Campo Grande. Espírito Santo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, para que sejamos de fato homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possam implementar a cultura do reino de Deus nessa sociedade corrompida, perversa, que possamos resplandecer como astros no mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o canal da bênção do Senhor nesta terra. Pai, eu quero abençoar cada um dos Teus filhos e filhas, que eles sejam guardados, marcados pelo Senhor. Inquieta, incomoda-se, para que eles possam resplandecer a Tua glória, Senhor. Senhor, que comece um avivamento nas casas. Lá na casa, Deus, comece um avivamento. Que lá, Senhor, no aconchego familiar,
mudanças substanciais comecem a acontecer. Eu abençoo a todos com todas as sortes de bênção, em o nome de Jesus. Que você tenha uma semana de bênção, no nome de Jesus. Deus os abençoe. Beijo no coração.